Olá pessoal, muito boa tarde a todos vocês, mais uma vez começando a nossa live da série Cariacica Tem Solução, né? Nós estamos numa sequência de lives conversando sobre os mais variados temas, né, que a gente aborda no nosso cotidiano, nesse momento de pandemia, nesse momento, né, que a gente vive um isolamento social. Eu vou pedir licença a vocês para retirar, né, a minha máscara aqui, para que a gente possa ter uma comunicação um pouco mais tranquila e facilitada, tá bom? Então me deem licença, vou tirar a minha máscara, estou aqui sozinho no meu escritório, né, e é com muita satisfação que a gente inicia mais uma live, né, no dia de hoje. Hoje nós vamos falar com o nosso querido pastor Evaldo Carlos dos Santos, carinhosamente, né, a gente chama de pastor Evaldo, ele que é da Igreja Batista, titular lá na Praia da Costa, mas faz um trabalho importante, não só evangelístico, também como um trabalho social, um trabalho de atendimento psicológico, né? Ele que é o nosso querido pastor do Jesus Vida Verão, né? O Jesus Vida Verão lá de Vila Velha, e aqui no nosso querido município de Cariacica, já por 2 anos, o nosso querido pastor Evaldo, né, hoje falará conosco. Vamos ver se ele já está por aqui nas nossas redes, vamos convidá-lo aqui para estar junto conosco, né? Nosso querido pastor Evaldo, que é um amigo de longa data, vai estar adentrando daqui a pouquinho, né, junto conosco. Nós vamos só aguardar aqui, porque ele está lá se posicionando, acho que ele está no gabinete dele, lá na Igreja Batista, né, e a gente fica muito feliz. Estou aqui já recebendo algumas pessoas, né, o Antônio Clipe, o Átila Lima, o Márcio Preto, nós temos a Ivonete, nós temos várias pessoas já participando conosco aqui, e a gente quer desejar a todos vocês muito boa tarde. E o nosso tema de hoje, né, ele é muito importante, a importância da igreja, a importância das lideranças religiosas em tempo de pandemia. Nós estamos aguardando a conexão aqui do nosso querido pastor Evaldo, né? Vou pedir aqui só para aqui no computador ao lado olhar se ele vai entrar pelo dele ou se vai entrar pelo da igreja, né? Lá que ele tem a atuação, para que a gente possa convidá-lo aqui. Falei com ele ainda há pouco, nós estamos no aguardo da adentrada aqui do nosso querido pastor Evaldo. A nossa está funcionando direito aqui o nosso sinal, e nós estamos só no aguardo do nosso querido pastor Evaldo, que vamos convidá-lo nesse conosco aqui, dessa live importante. Meu querido pastor Evaldo, o senhor já me ouve? Já está chegando aqui. Muito obrigado, pastor, satisfação vê-lo aí sempre com esse sorriso abrilhantando nosso início de tarde. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito bom dia, que Deus abençoe você, Sandro, e todos aqueles que participam conosco dessa live. Muito bem, pastor. Nós estamos atravessando um momento muito difícil, né, em toda a sociedade mundial, no Brasil, no Espírito Santo, aqui nos nossos municípios, né, região metropolitana, com muito problema, Vila Velha, Cariacica, né, um momento muito triste. No Espírito Santo hoje já passam de 5.000 pessoas contaminadas. Infelizmente, a gente já passou também dos 200 mortos, né? Cerca de 200 óbitos aqui no estado. E a gente tem alguns ditos populares, pastor, e eu vou começar por aqui, né? Que alguns dizem que isso consta da Bíblia, e não constam na Bíblia, mas são coisas que a gente deve observar e praticar no dia a dia, né? Por exemplo, um dos mitos é o faça a tua parte que eu te ajudarei. Não é bem assim que está escrito, né, lá na palavra, né? Outra coisa, fala-se sobre o livre-arbítrio, que também tem a colocação bíblica de forma diferente. Mas nós, cidadãos, em tempo de pandemia, em momento importante de isolamento social, devemos praticar, melhor dizendo, o livre-arbítrio, sim, de sair ou não de casa, de observar essa importância de ir a determinados locais, bem como a gente fazer a nossa parte, né? Valorizar e preservar quem a gente ama, os nossos familiares,
os nossos irmãos, né, de convívio religioso, espiritual. É muito importante a gente fazer a nossa parte nesse momento, não é isso, pastor? É verdade. Eu creio que cada um de nós podemos contribuir significativamente para vencermos juntos essa pandemia, essa situação que nós estamos vivendo. Nós sabemos que o sistema de saúde nunca esteve preparado para enfrentar o cotidiano. Não estamos falando nem de pandemia. Se nós fizermos uma avaliação, Sandro, do sistema de saúde do país para enfrentar o dia a dia, a gente já vê há muito tempo que a fala é que os hospitais não suportavam o número de pessoas, que havia carências, havia pessoas nos corredores, havia pessoas às vezes no chão. Agora você imagina pegando essa realidade e colocando uma pandemia em cima. Aí não temos como. Então, quer dizer, não é da noite para o dia que se vai resolver os problemas sociais que estão aí. Agora, óbvio, se nós podemos ajudar e contribuir para aliviar um pouco a carga sobre os hospitais, sobre a questão da saúde, nós temos que fazer a nossa parte. E é importantíssima a contribuição de cada pessoa no sentido de se preservar, de usar máscara, de poder evitar aglomeração e a transmissão desse vírus um para o outro. E o senhor, né, pastor, é importante a gente falar um pouquinho do senhor, o senhor que é formado em teologia, em direito e também em psicologia. Além disso, para você, amigo internauta que não sabe, o nosso querido pastor Evaldo, ele fala com expertise, até porque é um dos principais conselheiros do nosso querido Hospital Evangélico, né, que faz um trabalho importantíssimo no Espírito Santo, não só em Vila Velha, na Grande Vitória, como em Cachoeiro, né? O senhor fala com conhecimento. Eu entendo, pastor Evaldo, que o SUS, eu já disse isso aqui, se eu não me engano, foi com uma live com o doutor Gustavo Peixoto. O SUS é o melhor plano de saúde do mundo, conforme a sua concepção. Mas, infelizmente, né, o poder público, pessoas que estão à frente ao longo da história da criação desse plano nacional de saúde, né, não cumprem com as obrigações como deve, não cuidam com zelo, né, como se é necessário, para que, mesmo fora da pandemia, a gente tenha a condição de atender o cidadão com dignidade, né? O senhor tem essa expertise aí do Conselho do Hospital Evangélico, acompanha isso bem de perto há algum tempo, não é isso, pastor? É verdade, é verdade. A gente sabe disso, as dificuldades existem, nós sabemos que o sistema precisava receber muito mais recursos do que recebe, nós sabemos que recursos que deveriam ir para o sistema não foram, sabemos da precariedade que existe nos hospitais, mas mesmo assim, eu ainda reputo o nosso SUS como um dos sistemas melhores que tem hoje no mundo. Você vê, um país como os Estados Unidos não tem SUS, a Itália não tem o SUS, vários países não têm. E aonde é que essas pessoas vão se socorrer? Elas vão se socorrer da misericórdia. Às vezes, numa situação como essa, podem até ser socorridas, mas fora dessa situação, elas ficam em estado de penúria, porque não tem um sistema como o nosso. Agora, é claro que nós podemos aperfeiçoar nosso sistema, torná-lo muito mais saudável, torná-lo muito mais eficiente, e isso vai demandar políticas públicas. Mais do que isso, Sandro, gestores comprometidos com a população, gestores comprometidos com realmente o bem da comunidade, o bem do povo, e não gestores que pensam só em si mesmos. É muito importante isso, né, pastor? A gente aqui não tem esse viés eleitoral, mas nós estamos em um ano eleitoral e principalmente com eleições municipais. Isso é muito importante porque o problema ele começa aqui na base, né? O problema é desde a unidade básica de saúde, né? Aqui no município de Cariacica nós temos várias, Vila Velha também, o estado como um todo, mas muitas vezes o atendimento básico, aquele primeiro atendimento que pode diagnosticar problemas crônicos de saúde das pessoas, ele não é feito com dignidade, em virtude de alguns gestores ao longo da história, a gente reitera, não é os que estão momentaneamente, né, não terem se preocupado com isso. Nós tivemos aqui algumas coisas, alguns investimentos no Brasil questionáveis, né, que poderiam ter sido direcionados para a saúde, foram direcionados
para outros setores, mas que poderiam ter dado uma prevenção maior a qualquer possibilidade e estruturar melhor esses hospitais, né, para qualquer eventualidade nessa que nós vivemos. Mas, pastor, eu quero adentrar agora um pouquinho também no trabalho mais religioso. A gente sabe que as igrejas têm um trabalho excepcional, né? Ai do poder público se não existisse um trabalho das igrejas, e aqui de todas as denominações, a gente respeita o trabalho que vocês todos, né, líderes religiosos realizam. Mas nesse momento de pandemia, como tem sido feito? Até porque tem os decretos que limitam os cultos, né? Tem a dificuldade desses encontros, e a gente sabe que as igrejas têm lá os encontros de senhoras, os grupos de jovens, os músicos. Como é que está sendo, inicialmente, nesse momento, essa dificuldade de se relacionar aí com os fiéis, com os irmãos no cotidiano? Graças a Deus, Sandro, nós tivemos um amparo, tanto do decreto federal, quanto do estadual, quanto dos municipais, para que as igrejas continuassem se reunindo. Elas foram colocadas como serviços essenciais, e de fato são, porque se nós considerarmos que a igreja presta um serviço relevante para a pessoa como um todo, na área espiritual, na área emocional, na área relacional e social, nós vamos ver que a igreja é, de fato, muito importante e essencial para a vida humana. E quando eu falo igreja, estou dizendo aquela igreja que, de fato, tem uma proposta proativa para a sociedade. Então, nós não tivemos nenhuma vedação para reunir. Agora, é claro que existe uma consciência de que a gente precisa seguir as normas sanitárias. E essas normas ficaram muito claras para que a gente pudesse fazer um distanciamento, para que os cultos presenciais fossem evitados na medida do possível, mas se for realizados, que tivesse um distanciamento entre as pessoas, que tivesse máscaras, que tivesse álcool gel. E as igrejas, de um modo geral, elas estão obedecendo toda a regulamentação sanitária que foi proposta para que elas possam se reunir. A maioria tem optado por fazer cultos online. Claro, eu estou me referindo àquelas igrejas que têm recursos, que têm condição de fazer isso, que têm estrutura para fazer a transmissão online. Nem todas têm, e isso é difícil para aquelas igrejas pequenas, aquelas igrejas muitas vezes têm dificuldades financeiras, elas não vão conseguir fazer uma transmissão, não tem internet, às vezes não tem equipamento, e aí não vão conseguir fazer uma boa transmissão. Mas aquelas que podem, têm optado. Isso tem sido bênção, isso tem capturado a atenção não só de pessoas da igreja, mas de pessoas também que não são. Então, eu creio que a igreja está se adaptando à nova realidade, mas aquelas que não podem também estão se adaptando a essa legislação sanitária, essas orientações, para que ela cumpra de fato o seu papel. Muito bem, pastor. Nós temos já vários internautas, né, participando conosco aqui. Tem a Elizabeth, tem o Max Mauro Ferraz, nós temos o Antônio Gomes, lá de Baixo Guandu, que mencionou aqui que ontem teve a primeira morte na cidade, lá em Baixo Guandu. O nosso abraço de pesar também a essa família. Infelizmente, são mais algumas vítimas, né, dessa pandemia, que só faz crescer o número aí. Também o Wallace Oliveira participando conosco aqui. Muita gente interagindo conosco nesse momento. A Charmosa também aqui, oficial, né, participando com a gente. É muito interessante esse tema. Mas, pastor, eu quero também adentrar aí o senhor, até como psicólogo. Eu tenho uma filha também, a Thalia, que formou-se agora recentemente em psicologia. O senhor, como psicólogo, líder espiritual, líder religioso, né? Como é que tem sido essa demanda? O senhor e os líderes que os senhores interagem constantemente tem sido muito demandado nesta questão psicológica, porque na questão do isolamento social, às vezes a família convive harmonicamente, com todo o amor, mas às vezes tinha aqueles horários, né, que as pessoas não estavam tão juntas.
E nessa questão do isolamento social, né, talvez prolifera-se alguma discussão ou algum desentendimento e tal. Tem sido muito demandado para essa orientação psicológica de como aglutinar, porque isso é um problema sério também, né? A família tem as suas rotinas, quando ela é quebrada, gera algum estresse. Como é que tem sido esse trabalho de vocês aí no exercício da fé? Da orientação psicológica também. Sim. Não somente, Sandro, nesse contexto que você menciona, que é perfeitamente que a gente percebe há uma busca de orientação por causa dessa questão da família, que agora tem uma nova rotina, que agora convive 24 horas, que agora os conflitos emergem muito mais, né? E que as situações se tornam às vezes tensas, mas também daquelas pessoas que moram sozinhas, daquelas pessoas que praticamente não têm mais contato porque os filhos não podem vir, então elas estão isoladas. E essas pessoas, via de regra, elas entram num quadro depressivo. E nós sabemos que a depressão, ela é um transtorno afetivo, que ela vai se caracterizar por tristeza, por muitas vezes assim, um humor deprimido, por um desinteresse pelas atividades, e aí vai, né? Insônia, e muitas vezes um retardo psicomotor, vai tendo uma série de questões que vão acontecendo com a pessoa, e a pessoa vai entrando naquele quadro depressivo. E isso é ruim, porque a depressão é uma doença, e nós sabemos que é a doença do século. E isso traz uma dificuldade muito grande, porque pode gerar em algumas pessoas, em caso mais grave, até ideação suicida, que é um caso complicadíssimo. Então, a pessoa começa a perder a vontade de viver, ela entra numa situação de inutilidade, ela se sente inútil em tudo, então fica com aquela tendência, aquele desejo, parece que tudo se torna cinza e a vida perde a relevância. Então, nesse sentido, nós temos que atuar e a gente precisa estar atento, porque há muito pedido de ajuda nesse sentido. Pessoas precisam conversar, pessoas precisam desabafar, as pessoas precisam de ter alguma coisa para acreditar. E as igrejas estão sendo muito demandadas nesse sentido. Inclusive, no decreto presidencial, quando o presidente coloca a relevância das igrejas, que elas são essenciais, ele coloca que essa questão da saúde emocional, ela é fundamental. E as igrejas, elas têm essa base para levar as pessoas, não só esse trabalho a nível profissional, várias igrejas têm um trabalho direcionado nessa área, a minha mesmo tem um projeto chamado Acolher, totalmente direcionado para essa área, mas existem várias que têm. E, além disso, os pastores, os conselheiros, aqueles líderes, eles estão preparados, porque eles vivem isso no dia a dia. Eles estão acostumados a receber pessoas com diversas demandas nessa área psicológica que procuram a igreja, que procuram ajuda. Aqueles que estão com conflitos conjugais, aqueles que estão com conflitos porque agora perderam o emprego e eles não sabem o que fazer, pessoas desesperadas, pessoas que têm poucos recursos ou não têm recurso nenhum. E aí, como é que nós vamos fazer? Então, por isso, a importância, a relevância da igreja ser proativa nessa hora e ela colocar-se à disposição para ajudar aqueles que estão com os familiares internados, aqueles que estão com os familiares em risco, aqueles que perderam os familiares, que estão também completamente arrasados. Alguém precisa ir a eles. E é a igreja que faz esse papel de abraçar, de ajudar, de consolar e de trazer uma palavra de esperança e fé para esses corações. Até porque os irmãos, né, pastor, no convívio do dia a dia, né, tem a confiança no pastor, no padre, no líder espiritual para alguns aconselhamentos, né? Eu vi aqui o Gabriel Rui falando ainda há pouco, ele mora no mesmo bairro e está 2 meses distante da mãe e da avó, que tem um amor imensurável, mas por amar ele está mantendo a distância e tal. Essa preocupação é muito grande. Hoje nós estamos vivendo dias muito difíceis também, e aí daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre o afetar da economia, porque vocês também devem estar sendo muito procurados, né, pela questão, pastor, o padre, eu perdi o meu emprego, né, como é que eu vou fazer? Só tenho um empregado na minha família, ou nós somos autônomos, nós estamos com dificuldade, né? O governo tem flexibilizado aí, né, a questão do comércio, daqui a pouquinho a gente adentra um pouquinho nisso, mas eu quero, já que o senhor tocou num ponto muito importante, e eu acompanho isso muito de perto, porque a entidade nacional nossa,
dos deputados, né, que eu representei durante muito tempo, tem tratado muito desse tema, que é a questão da depressão, pastor, né? O Brasil cresce, hoje já infelizmente, o 8º país no mundo em número de suicídios. Nós temos a questão da depressão, que é a chamada doença do século, né? Que mata silenciosamente. Nós temos crianças, adolescentes, adultos depressivos se automutilando, né? Isso deve também ser uma constante, né, na demanda que vocês recebem de atendimento. Isso é importante, porque o momento realmente, as crianças estão todas em casa, né, e aí ligadas no 220, eu tenho o meu Emanuel lá, 1 ano e 9 meses, que é ligado no 220, e as pessoas às vezes não estão habituadas, e esse problema crônico, né, de uma depressão que leva à automutilação e muitas vezes até mesmo ao suicídio, é um problema já de saúde mundial, né? E como é que vocês têm lidado também com esse tema da depressão, as pessoas que procuram vocês, e agora eu acredito que tenha sido ampliada essa demanda? Olha, uma das formas que nós temos ligado, claro, é dando assistência espiritual e ajuda emocional a essas pessoas. Muitos ligam para nós e nós então colocamos pessoas preparadas para conversar com essas pessoas, trazendo a elas uma palavra de reflexão, de esperança, principalmente ouvindo essas pessoas, as suas demandas, suas queixas, né? Para que a gente possa então ajudá-las a vencer esse momento difícil. Outra forma que nós temos também ajudado é tratando desses temas nas nossas reflexões. Eu mesmo fiz uma reflexão sobre Elias. Elias é um personagem bíblico que entrou em depressão, num momento difícil da vida dele. Então, a gente vê a história dele lá no Velho Testamento e a gente vê que ele entrou na depressão profunda, pediu até a morte a Deus. Só que Deus, evidentemente, por amor a Elias, não deu a morte a ele naquele momento, porque sabia que ele precisava era de ajuda e não de morte, né? Então, nós como igreja também temos levado essa palavra ao coração das pessoas, mostrando para elas que há uma perspectiva. Agora, há uma outra questão importante aí que a gente precisa trabalhar, que às vezes as pessoas não entendem. A mídia não contribui de maneira nenhuma para ajudar as pessoas. Pelo contrário, a grande mídia desse país parece que ela está a serviço para piorar a situação das pessoas. A gente começa a perceber, eu não vou fazer aqui críticas a A ou a B, mas a gente começa a perceber que há algumas emissoras que o trabalho delas é só falar de morte, de cemitério, é só falar de coisa ruim. Parece que aquela empresa, ela assumiu um compromisso de ser uma empresa funerária. Então, ela cria aquela expectativa só de tânatos, né? Só de morte, morte, morte. E isso leva as pessoas cada vez mais a ficar deprimidas. Um dia desse, um amigo meu, que ligou depois, falou assim, olha, eu estava assistindo a televisão e eu fui ficando numa situação assim tão ruim, aquilo foi ficando foi apertando meu coração, que eu desliguei na hora, porque do jeito que estava ali eu ia fazer uma bobagem. Eu disse, é verdade, se você fica só engolindo coisas ruins, evidentemente aquilo vai ter uma repercussão. Ele disse, eu desliguei a TV, porque eu não aguentava mais receber aquele bombardeamento. E a gente está percebendo isso. Infelizmente, a gente não tem um contraponto, a gente não tem uma alternativa, a gente não tem ninguém, Sandro, dizendo assim, foram curadas tantas pessoas, o problema em tal lugar está resolvido dessa forma, em tal lugar tentaram essa alternativa, em outro lugar essa, em outro lugar essa, e as alternativas estão dando certo em lugares diferentes. Não, a gente só tem crítica, crítica, crítica o tempo todo. Então, eu acho que isso é muito ruim. E aí a gente tem que também contrapor essas questões que a gente vê nitidamente, né? Que as conversas, é óbvio que se uma pessoa só fica sendo martirizada o tempo todo, melhor, metralhada, ou só fica ouvindo coisa ruim, ele só fica ouvindo coisa que leva à depressão, ele vai entrar nesse estado. Então nós temos que, como igreja, levar uma palavra de esperança, levar uma palavra de fé, uma palavra de alegria, mostrar que Deus está do nosso lado, que Ele está conosco, que Ele vai nos ajudar e que nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém, pastor. É muito importante esse contraponto. Você vê que é importante
importância do que a gente está debatendo aqui, esse esclarecimento, esse trabalho desenvolvido, né, pelo setor religioso do nosso país. Isso raramente você vê em uma transmissão, né, de uma rede de cunho nacional, que deveriam, inclusive, fazer essas transmissões, até porque são concessões públicas, né, as redes de TVs e rádios, né, deveriam prestar esse serviço. É claro que não há que se omitir as informações de tantos mortos e tal, mas também dizer tantos foram curados, algumas têm feito e muitas não. Isso é um tema muito importante. A questão da grande mídia, da grande imprensa, é um tema que tem que ser sempre discutido, é claro, preservado, né, todo o direito da livre comunicação, da expressão de opinião que está na nossa Constituição, mas a informação, como nós estamos fazendo aqui, alcançando um determinado número de internautas, mas eles alcançam todo o país, né, também trazer algumas colocações de alento, não é isso, pastor? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acredito que esse contraponto, nessa hora, favorece as pessoas a acreditarem no futuro, favorece as pessoas a vencerem a crise depressiva, favorece as pessoas a tomarem cuidado, a serem cuidadosas e ter esperança. Porque o que move... nós temos várias pessoas... Pois não, pode falar, pastor, desculpa. O que move o ser humano é a esperança, é saber que amanhã vai vir um dia novo, que o sol vai raiar novamente, que ele vai ter uma nova perspectiva e que ele vai ter uma nova oportunidade. Então, se nós não formos movidos pela esperança, o que vai nos mover? Muito bem. Nós temos aqui o Sargento Siqueira, né, um militar aqui do bairro Vila Independência, em Cariacica, participando, o Vitor Felipe, ali de Bela Aurora também, o Rafael Abdala dizendo que o pastor Evaldo é a maior liderança religiosa do Estado, deve acompanhar o trabalho que o senhor desenvolve aí, né? Nós temos o Jefferson Alexandre, né, também participando conosco aqui, várias pessoas, pastor, estou muito, muito feliz, né, de ver a Ivonete, a Edileuza, temos aqui o pastor Gilenei Silva, também participando conosco, a Elizabeth Sá, muitas pessoas participando conosco aqui. E, pastor, assim, naquele exercício, né, eu vou voltar a falar nisso, que é importante, do livre-arbítrio, naquele exercício de faça a tua parte que eu te ajudarei, né, eu separei aqui algumas passagens bíblicas que falam para a gente fazer a nossa parte, como lá em Atos 3:20, né, que o Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Isso é o pleno e total exercício da fé e o confiar no Senhor, não é isso? Sim, é Apocalipse 3:20 que você leu. Isso, Apocalipse 3:20, isso mesmo. Exatamente. Nós precisamos confiar em Deus. Sabemos que todas as coisas estão sobre o controle de Deus. Deus não está apático diante dessa situação. Deus sabe o que aconteceu, Deus sabe se isso foi premeditado ou não foi, se foi realmente uma experiência mal sucedida ou não foi, nós não sabemos, mas Deus sabe. A verdade é que nós estamos vivendo uma crise mundial que se espalhou através desse vírus, criando uma pandemia, e a partir desse vírus veio as consequências. As consequências estão aí, as consequências econômicas, as consequências, muitas vezes, nos governos, as consequências de desestruturação completa da economia, perda de emprego, comércios fechando, empresas falindo, outros se beneficiando, porque tem gente que se beneficia numa situação como essa. Por exemplo, muitas empresas foram compradas a preço de banana, outros compraram ações muito baratas. Então, quer dizer, é um jogo, né? Agora, nós não podemos ficar na perspectiva de olhar o retrovisor. Eu sempre digo isso. Você dirige um carro, você tem um retrovisor para ver o que vem atrás. Mas você nunca pode dirigir um carro olhando só para o retrovisor. Você tem que olhar para o vidro da frente. Você tem que ver o que vem à frente.
E nós precisamos enxergar o que está por vir. Nós temos que enxergar que nós vamos conseguir sim. Vai vir estudos, vacina vai ser produzida, nós vamos abaixar essa contaminação, essa curva vai ser achatada. Tenho certeza que vai minimizar essa situação daqui 2, 3 ou 4 meses, não sei, mas a situação vai ser minimizada e nós vamos ultrapassar. É como as estações do ano, elas vêm, nós temos que enfrentá-las. Tem um período chuvoso? Tem, mas nós não vamos ficar no período chuvoso o resto da vida. Nós vamos enfrentar, vamos passar por dificuldades, mas vamos atravessar. Eu creio que essa é a nossa perspectiva. Precisamos ter essa fé, precisamos ter esse entusiasmo, precisamos acreditar e nos mobilizar para fazer um novo chegar. Agora, como que eu faço isso? Eu faço isso esperando a desgraça, esperando a morte, esperando que tudo vai acabar? Não, eu tenho que confiar em Deus. E o motivo, Sandro, todo dia, o grupo que eu lidero, a dobrar os joelhos e a clamar a Deus. E aí orar pelo governo, orar pelos médicos, orar pelas pessoas enfermas, orar também para que Deus abençoe a economia, orar para que Deus dê inteligência para aqueles que estão pesquisando as vacinas. Então, nós precisamos ter uma atitude proativa e não apenas reativa. Que há pessoas que só ficam no reativo. Deixa eu ver o que vai acontecer para eu reagir. Não, nós temos que ser proativos. E ser proativos é exatamente buscar a Deus, colocar diante de Deus, acreditar que Deus vai mover sim a história e que vai mudar esse cenário. E que nós vamos atravessá-lo e vamos sair vitoriosos. E nós temos aí, já que o senhor falou, né, nessa questão da travessia, a própria palavra nos diz lá em Êxodos, né, sobre a travessia do Mar Vermelho, né, quando Jesus perguntava a Moisés, né, o que você tem à mão? Eu tenho uma vara. Ele pergunta de novo, o que você tem à mão? Né, tem uma vara. Diz, o que você pode fazer? Eu posso apenas bater ela no mar, né, e Jesus... Deus disse para ele, olha, você pode bater, mas abrir o mar cabe a mim. Aí eu estou fazendo uma analogia a essa coisa de faça a tua parte que eu te ajudarei, porque cabe muito à sociedade nesse momento se autoproteger, não é isso, pastor? A gente tem visto, né, é claro que a questão econômica, né, as pessoas começam a já não ter recursos, né, para pagar as suas contas e o governo está criando algumas coisas, né? Mas a gente vê que se nós mesmos não buscarmos as soluções, o senhor disse aí aos pesquisadores, eu acho que tem que ter um incentivo muito grande. Eu penso, por exemplo, aqui em Cariacica e Jardim América, a gente tem o CEPID, que é o núcleo de pesquisa do governo do estado. Eu acho que a gente tem que ter esse incentivo, referência aos moldes, por exemplo, de Campina Grande, lá na Paraíba, que é uma referência de ciência, tecnologia e pesquisa para o mundo. Isso tem que ser incentivado, políticas públicas nesse sentido tem que ser incentivado, e a gente quer fazer também aqui um chamamento à população de fato, para que ela nos ajude, se ajude mutuamente, né, pastor? Mas eu quero assim também adentrar, e já o senhor responde esses dois temas, eu quero adentrar também nesse trabalho social, né? Eu sei que vocês, né, os líderes religiosos do nosso estado, têm nos mais variados rincões do nosso estado do Espírito Santo e Brasil e mundo afora, têm acolhido muita gente, né? Essa questão da crise, do desemprego, a falta de recursos, às vezes, até para comprar comida, para direcionar para um remédio, para uma questão de saúde, apesar de não ser papel de vocês, mas a filantropia, o voluntariado também tem sido muito exercitado por vocês. Eu deixo até os meus parabéns, mas queria saber como tem sido. Isso deve estar, desculpe a expressão, né, uma choradeira por necessidade momentânea muito grande com vocês, não é isso? É verdade. Eu louvo a Deus, Sandro, pela visão que Deus tem dado à igreja nessa área social. E é interessante que essa visão vem de longas datas. Eu creio que veio da época de Jesus. Jesus alimentou uma multidão de 10 mil pessoas. Eram 5 mil homens, mas fora as crianças, as mulheres, estima-se que tinha mais de 10 mil pessoas. Jesus alimentou eles com 5 pães e 2 peixes. Quer dizer, ali a gente já via
que Jesus tinha um coração movido para a necessidade das pessoas, fora as curas, fora as dificuldades que ele ajudava as pessoas a vencerem, etc. E a igreja precisa ter essa visão do todo, não enxergar apenas a alma, o espírito, mas enxergar também a necessidade do ser humano. E eu louvo a Deus pelo privilégio que a igreja tem de servir a Deus através das pessoas. Como? A igreja tem feito isso hoje. Muitas e muitas, eu poderia dizer inúmeros locais de recuperação de pessoas que estão se tratando da drogadição e do alcoolismo são liderados pelas igrejas. E às vezes a gente sofre uma perseguição nessa área por querer ajudar. Às vezes, vamos dizer assim, a questão pública vem sobre nós, as políticas públicas, com exigências tão grandes, mas tão grandes, que inviabiliza o serviço que quer ser feito com amor, com carinho, com dedicação. As exigências são tão grandes, e via de regra, quem exige, Santos, são pessoas que nunca fizeram esse tipo de serviço. São aquelas pessoas que vão querer que o outro faça aquilo que ele não faz. Eu fico pensando, né? Você foi deputado, você sabe disso. Fico pensando, aquelas pessoas que querem colocar um peso sobre o ombro do outro que ele nunca carregou. Então ele acha que o outro é capaz. Por quê? Porque ele acha que tem que exigir o máximo do outro. E o outro está dando sangue já. Ele não tem mais o que oferecer. Mas eu louvo a Deus que as igrejas não desistem. Elas persistem, elas estão ali. E hoje, as igrejas têm sido muito demandadas na questão do alimento. Muitas pessoas batem aqui em várias igrejas pedindo ajuda. E não é só a igreja evangélica, a igreja católica, é o espiritismo, várias igrejas de várias denominações. As pessoas sabem aonde elas vão? Elas vão lá. Porque lá na prefeitura não tem. Na porta do palácio. Socorro, né? Então elas vão pedir socorro. Então as igrejas é que estão sendo o quê? Estão sendo, vamos dizer assim, o bálsamo, estão sendo, vamos dizer, a esperança de sobrevivência para muitas pessoas que batem a porta da igreja e dizem, olha, vocês podem ajudar com a cesta? E olha, quando eu estou dizendo igreja, Sandra, eu não estou dizendo pessoas da igreja. Eu posso dizer sem medo de errar, a maioria dos membros das igrejas, eles não estão pedindo cesta. Quem pede são os que não são da igreja. E é interessante que é essas pessoas que a igreja serve. Ela está lá servindo, ajudando. Nós nos propusemos, como igreja, a fazer máscaras para o pessoal do presídio. Mas não somos nós só que estamos fazendo isso. A igreja católica está fazendo, o pessoal do espiritismo está fazendo. Então, nós estamos fazendo máscaras para eles, porque sabemos que são pessoas também que precisam dessa ajuda. Então, a igreja está lá ajudando com cesta, a igreja está fazendo máscara, a igreja está fazendo comida. Eu vi uma reportagem um dia desse, numa igreja fazendo 300 marmitex para distribuir para as pessoas que estavam na rua. Porque antes eles tinham condição de ter comida, olhavam carro, passavam uma pessoa e davam alguma coisa. Agora as ruas vazias, como é que eles comem? Então, a igreja preparando 300 marmitex para todo dia e distribuir na rua. Isso é um coração tremendo, isso é só Deus para gerar isso no coração da igreja. Fora outras ações, como distribuir cobertor, ir nas ruas debaixo das pontes, ir lá no lugar onde fica as cracolândias da vida, levar um lanche, levar um café, levar um carro ali, cantar uma música, levar uma palavra de esperança. Eu creio que a igreja tem uma função muito grande nessa área. De ajudar, de abençoar, de ir na escola, de ir nas creches. Nossa igreja mesmo desenvolve um projeto em Terra Vermelha, em várias comunidades que estão ali na Grande Terra Vermelha, no contraturno. Então nós pegamos as crianças, trabalhamos com as crianças no contraturno para fortalecer elas nas escolas. E isso tem sido uma bênção para a vida delas. E algumas chegam lá com fome. A única comida que ele come é a comida que ele come no projeto. Vocês sabem disso. Alguns comem a comida da escola, porque se não tiver escola... E aqui mesmo, pastor, aqui em Cariacica, infelizmente, nós temos cerca de 18.500 famílias abaixo da linha de pobreza. Isso leva a um índice de 80 a 100 mil pessoas, porque são sempre famílias grandes, que passam necessidades todos os dias, fora mesmo da pandemia. Isso já é uma coisa cotidiana, infelizmente. Muitas crianças que têm apenas aquela alimentação
da escola naquele momento, e vale ressaltar, o governo do estado está aí com ações de doar as cestas básicas às crianças das escolas, algumas prefeituras também estão fazendo, mas esse trabalho da igreja, né, esse trabalho das lideranças religiosas, muitas vezes não é nem visto, nem notado. E o senhor fala da questão da burocracia, né, que muitas vezes, né, e aí falamos em burocracia mesmo, acaba impedindo esse trabalho voluntariado, que é importante. É claro que normas sanitárias, normas de segurança têm que ser respeitadas, mas acho que tem que se haver uma flexibilização em algumas coisas apenas burocráticas que atrapalham isso. Aqui me corta o coração de eu acompanhar o meu município de Cariacica aqui. Nós falamos de quase 100 mil pessoas que passam necessidades todos os dias. E não é por omissão do pai, do familiar, muitas vezes é por falta de oportunidade. E as pessoas querem dignidade, né, pastor? As pessoas querem dignidade. E quando eu falei do ID ainda há pouco, né, é muito difícil você ir, né, só com o intuito de ajudar as pessoas, porque muitas estão clamando por essa ajuda, não só de alimento, mas até mesmo do alimento para a alma, para o espírito, né, pastor? É verdade, é verdade. E a igreja, nesse sentido, ela tem um papel muito relevante, porque ela não pode se privar apenas de levar a palavra. Às vezes, para levar a palavra, primeiro você tem que dar o alimento, porque senão como é que a pessoa vai ouvir a palavra com um buraco no estômago? E alguém já disse muito bem, que fome não espera. E é verdade, como é que você vai falar? Espera aí, vamos ver. Não. Todos os dias, né? E o que eu tenho visto de igrejas se mobilizando é fantástico, fantástico mesmo. Igrejas cuidando. Eu diria para você, sem medo de errar, Sandro, ai do Estado, se não fosse a igreja agindo na área social. O Estado entraria em colapso nessa área, porque não tem estrutura para atender a sociedade. Mas é por causa das igrejas que nós temos tanto atendimento, tantas pessoas sendo beneficiadas, tantas pessoas sendo ajudadas, porque as igrejas têm um coração, que é o coração de Deus, que se mobiliza para servir as pessoas sem esperar nada em troca. Graças a Deus por isso. Muito bem, pastor. Nós temos aqui, olha, o cantor Lula de Vitória está interagindo conosco aqui. Também temos aqui, mais uma vez, se colocando aqui, o Cariacica Down, né? O projeto Cariacica Down, importante. Ontem eu tive uma live com a Paula do projeto Cariacica Down, um projeto social importante aqui também. Nós temos a Ana Paula, né? Temos várias pessoas interagindo, mas, pastor, o nosso tempo está chegando ao final. Eu quero deixar uma última pergunta para o senhor, e aí o senhor também pode respondê-la, fique à vontade para as considerações finais, mas eu quero deixar uma pergunta muito objetiva para o senhor. O que o senhor entende e o que o senhor acha que o poder público tem que fazer objetivamente, aqui desde a base, desde o município ao órgão federado estadual e ao ente federado principal, que é o governo federal? O que se faz necessário para que em outros momentos de pandemia a gente não tenha tanta gente afetada assim na questão da saúde, principalmente com esse impacto econômico que tem prejudicado tanta gente a nível de Brasil, de estado, municípios e mundo? Eu creio, Sandro, que a gente precisa fazer pelo menos 4 coisas. Primeiro, a gente precisa tomar medidas na hora certa. Todo mundo sabia, em fevereiro, antes do carnaval, da situação que haveria de acontecer. Mas nem todo mundo estava disposto a tomar atitudes naquele momento. E aí, depois culpa o governo, culpa um vai culpando o outro. É uma rede de culpabilidade, de culpar, né? Um ao outro, vai culpando. Segundo, temos que ter planejamento. Se a gente não planejar para enfrentar um gigante como a pandemia, não é possível, não tem como. É preciso um planejamento. E um planejamento em que participe as pessoas. E aí é importante ouvir as pessoas. O governo precisa chamar as lideranças para ouvir. Muitas vezes eu percebo que alguns governantes que entendem que eles têm uma bola de cristal, que eles já sabem tudo, eles não precisam ouvir as pessoas.
Eles não precisam ouvir as opiniões, eles têm uma opinião centrada deles e acabou. E isso não é assim que acontece. Até porque a gente tem as variáveis, e é muito importante. E em quarto lugar, que eu acho que assim, é fundamental para a gente, é a gente se unir. A gente percebe que hoje nós temos um país desunido. Nós temos um grupo puxando para destruir, o outro grupo puxando para construir, e o outro grupo esperando para ver onde é que ele entra, para ele abocanhar alguma coisa. Então, você não dá para entender uma situação como essa. Parece que nós não estamos enfrentando, não é o mesmo problema. Parece que são problemas completamente diferentes. Uma vez eu me lembro que eu estava participando da inauguração do Jaime, eu era o presidente da EBS na época, e quando eu fui falar lá na inauguração, eu citei isso. Tem aqueles que trabalham para desconstrução, tem aqueles que trabalham para construção e tem aqueles que trabalham para reconstrução. E eu percebo exatamente isso no país. Como é que é possível você trabalhar para desconstruir as coisas que estão aí sendo, vamos dizer assim, colocadas para ajudar? Mas tem pessoas assim que querem desconstruir o tempo todo, eles estão... Mas quando eles estão na liderança, aí eles não querem ninguém desconstruindo. Algo Até assim. porque o vírus pode pegar em qualquer um, né, pastor? Não é? Aí é invisível, né? E todos têm que se unir para destruir o vírus, né? É verdade. Então, eu penso assim, união agora de forças. A gente tinha que ter essa união, a gente precisava ter os poderes unidos e não desunidos. Parece-me que nós estamos numa grande competição para ver um desfile de vaidades. Quem é o melhor, quem é que manda mais, quem é que pode mais, quando, na verdade, eu acho que nós desfocamos. O foco não é esse. E a gente tinha que estar unido, cada um dando a sua parcela de contribuição. Mas as vaidades são muito grandes, e isso impede, né? Mas eu creio que nós vamos chegar lá, eu acho que tem condição de nós mudarmos essa história. Pessoas como você, pessoas como outras lideranças políticas que podem fazer a diferença, que podem trazer influência, isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que acabar com essa ideia de que eu sou bom, o outro não presta. Eu acho que cada um tem alguma coisa para contribuir. E aí, então, se a gente unir as forças, nós vamos chegar lá. Nós teremos condições, porque juntos eu creio que nós somos mais fortes do que divididos. E eu deixo aqui a minha palavra de gratidão a você, pelo privilégio de poder participar dessa live. Meu desejo sincero, minha oração é que Deus te abençoe todos que participaram dessa live também, derrame a graça sobre o coração de cada um, proteja, guarde, e que nós possamos continuar dando a nossa parcela, cada um na sua área, cada um dando o seu melhor. E eu tenho certeza que se nós fizermos isso, nós vamos desfrutar de dias muito melhores. Nós vamos avançar e nós vamos conseguir vencer essa pandemia em nome de Jesus, com a nossa fé firmada em Deus, sabendo que é dele que vem a nossa vitória. Muito obrigado, Sandro. Deus abençoe a todos. Amém, pastor. Muito obrigado. Eu quero encerrar a nossa live agradecendo mais uma vez ao senhor, os seus conhecimentos, sempre muito gratificante ouvi-lo, né? A gente tem um respeito e um carinho muito grande para o senhor, não só aqui em Cariacica, mas todo o estado que o conhece, sabe da sua forma sempre cortês e gentil de receber a todos nós. Minha gratidão. E eu quero também terminar aqui a nossa live de hoje mandando um abraço a todos vocês, servidores da linha de frente, aí os enfermeiros, que ontem, né, enfermeiros e enfermeiras, que ontem comemorou o seu dia, essa semana, a gente está na semana da enfermagem, os médicos, os policiais militares, bombeiros, motoristas, né, de ônibus, caminhoneiros que transportam o progresso nessa crise, né, ainda buscando soluções para nós, a todos os servidores da linha de frente do combate a esse inimigo invisível que tem se arriscado para proteger a todos nós. Então, nós, em contrapartida, temos que dar, né, a nossa contribuição. Se puder, use a máscara que previne. Se puder, use o álcool gel no momento que está na rua. Lave as mãos, né, e se puder ainda, com toda a dificuldade, fique em casa, porque o isolamento social tem provado, né, que tem a sua importância no combate
a esse coronavírus. É claro que todos temos as nossas atribuições, mas vamos tentar dar a nossa parcela de contribuição, até em homenagem a esses exímios profissionais que cuidam de nós todos os dias. Não é isso, pastor? Isso aí, Sandro. Estou com você. Apoio Muito você. bem. Muito bem, chefe. Aquele abraço. Abraço a todos que participaram conosco. Fiquem todos com Deus e até uma próxima. Grande Tchau, abraço. tchau, gente. Um abraço.